gente visita o CCBB aqui no centro da cidade. Vamos conferir a exposição Visões de Ludwig, onde tem 56 obras expostas num acervo de mais de 20 mil. Ele e a sua esposa colecionaram durante a vida inteira e a gente vai conferir um pouquinho dessa visita e conversar com as pessoas responsáveis por essa exposição. Vamos conferir agora? Vem comigo! Eu estou aqui com a Ana Rodrigues, uma das curadoras que trabalharam aqui na exposição do Ludwig, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre o trabalho dela na curadoria, não só aqui no CCBB do Rio, mas nos outros, né, que já passou em São Paulo e que vai para BH. Ania, como é que foi esse trabalho da curadoria aqui para o CCBB no Rio de Janeiro, primeiramente? Olha, foi muito gratificante. A gente está lidando com uma coleção muito ampla. E fizemos a seleção das obras a partir do recorte que fez o próprio Peter Ludwig como doação para o Museu Ludwig de São Petersburgo. Então já aí facilitou um pouco o nosso trabalho. O trabalho que foi feito por Evgenia Petrova, curadora do Museu Russo de São Petersburgo, e Joseph Kiblitsky, nesse desafio de selecionar as obras que viriam para a exposição. E a gente pautou um pouco a exposição, o que o público vai poder ver aqui. A exposição dividida em 3 núcleos fundamentais, eu diria. Um dedicado à arte pop e arte do grafite, com grandes expoentes como Andy Warhol, como Jean-Michel Basquiat, uma obra que foi feita a 4 mãos entre Warhol e Basquiat, e é bem interessante essa aliança, essa comunicação entre eles, entre outros representantes da arte pop, que foi uma das marcas da coleção Ludwig. Ludwig foi um colecionador que apostou muito nos anos 60 em que essa arte estava surgindo pela divulgação deles no contexto europeu. Deve-se considerar que é uma arte que desenvolve, que alcança um ápice nos Estados Unidos, e ele leva para o contexto europeu e faz uma boa divulgação, incorpora a sua coleção. Então já é uma das primeiras apostas, dos primeiros riscos que ele assume como colecionador. Uma atitude que ele continuou tendo ao longo dos anos, porque uma característica dele foi realmente apostar pela novidade, apostar pelos novos movimentos, pelos novos contextos, sem pensar muitas vezes no investimento, numa relação de investimento financeiro para fazer essas aquisições. Era mais uma questão de prazer pessoal o que guiava ele. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem 56 obras que foram selecionadas para estar aqui e o público olhar e visitar. No caso de São Paulo e BH, pode haver uma diferença aí do que entra, do que sai, e aí no trabalho do curador, como é fazer essa escolha e de repente saber que teriam coisas interessantes para serem vistas, mas de repente o espaço não comporta ou não vai dar para todo mundo ver tudo o que foi trazido para cá? Olha, o público pode ficar tranquilo que o que a gente está mostrando aqui no Rio de Janeiro é uma seleção maravilhosa do conjunto de obras que a gente trouxe dentro da exposição, e a gente está tentando sempre privilegiar as obras mais representativas, que a visão de um momento artístico seja apresentada para o público. Estava falando que a gente tem um pouco dessa arte pop, mas tem também dessa relação entre a pintura e a fotografia, que é nessa sala em que a gente está, com essa obra de Gerhard Richter no fundo, 48 retratos, que foi uma obra importantíssima para todo esse movimento de hiperrealismo e fotorrealismo, desse diálogo, dessa aliança com a fotografia como médio, como ferramenta para a pintura.
foi uma obra que ele apresentou na sua primeira versão na Bienal de Veneza no ano 72. Então a gente tem aqui essa joia. E também temos outra sala muito interessante dedicada ao neoexpressionismo alemão e essas vertentes da arte do pós-guerra na Alemanha, com uma figura central que foi o grande mestre dessa geração, que foi Joseph Beuys. A gente tem uma escultura bem atípica do que seria o mais conhecido da obra de Beuys, mas muito representativa, junto com seus colegas, discípulos da época, como Kiefer, Baselitz, Immendorf. Então vai ser uma grande surpresa, uma oportunidade para o público. E você, durante esse trabalho todo, na hora de selecionar, você acaba tendo uma relação mais forte, até pessoal mesmo, com as obras e com todo esse movimento que aconteceu até hoje, né, que causa esse impressionismo todo no público que visita, gosta, em algumas obras o público se identifica. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância do Ludwig na história da arte como um todo, onde muitas obras estão espalhadas pelo mundo inteiro, né? Ele foi um colecionador que não colecionou unicamente para ele, para sua família, pelo seu prazer pessoal. Em determinado momento, ele assumiu isso como uma missão, como uma tarefa do relacionamento dele com o mundo. E ele ia visitando os espaços no mundo e entendendo qual seria a lacuna, o que era que estava faltando para esse museu, para esse espaço no mundo, para essa cidade ter dentro da sua coleção, oferecer ao público uma visão um pouco mais abrangente da história da arte. E se ele tinha a possibilidade de criar ali um museu ou uma instituição com o nome Ludwig, fazia e colocava aquilo que ele achava que seria relevante para o público. Então é uma posição muito generosa e de compromisso com o público, com a arte, o que movia ele como colecionador. Sendo feita juntamente junto com a esposa, né? Então era uma coisa onde a família participava e tinha esse amor pela arte. Exatamente, eles se conheceram enquanto estudavam História da Arte na Universidade de Mainz. Iniciaram esse trabalho de colecionar, na verdade, a fortuna deles e a ocupação principal deles no ramo da indústria do chocolate. Mas a partir desse tempo que eles foram dedicando ao colecionismo da arte, isso se convirtiu em uma coisa cotidiana e acabou sendo uma segunda ocupação para eles. Não tiveram filhos, mas deixaram como herança, como legado, 14 museus ao redor do mundo com fragmentos das suas coleções. E aqui no CCBB tem uma obra lá embaixo onde o público, quando entra, né, tem uma imagem muito forte de uma dessas obras. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre aquele quadro especificamente que fica lá no início do CCBB. Esse é um dos grandes impactos da exposição. É uma tela de 6,5 metros de altura, Cabeça de Criança, de Gottfried Halbein, e é um dos trabalhos que que lida com essa relação entre a pintura e a fotografia como base para então fazer uma pintura em cima. Esse trabalho fez parte de uma série que Gottfried Halbein fez em comemoração à Noite dos Cristais, que deu início a toda a catástrofe do Holocausto, e na qual ele coloca essas imagens, esses rostos de crianças inocentes em grande escala, como impacto para o público pensar mais uma vez sobre essas guerras e sobre o impacto que elas causam na população mais inocente, né, das crianças.
Bom, Ania, bem legal. Parabéns pelo seu trabalho. Eu queria que você dissesse para o pessoal que está em casa até quando a exposição fica aqui no CCBB e depois dele saindo aqui do Rio, ele vai para Belo Horizonte, não é isso? Então, ele saindo aqui do Rio, o público ainda tem oportunidade, o pessoal de Minas Gerais, para ver essa exposição lá. Mas até quando ela fica aqui no Rio? Então, ela fica aqui até 21 de julho, de quarta a segunda. Só fecha às terças, das 9 às 9 da manhã. Depois estaremos em Belo Horizonte. Muito obrigada, Tânia, e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada.